Para terminar, eu quero ver uma coisa aqui que envolve os benefícios de algo que eu comprei. O própolis. O que ele realmente faz no nosso corpo, na nossa garganta? Ele ajuda a gente a melhorar, ajuda a gente a ficar melhor na garganta? Como é que é o negócio? Mas De hoje eu vou revelar os verdadeiros benefícios do própolis na saúde. Tem gente que borrifa própolis na garganta ao primeiro sinal de gripe. Outros pingam própolis direto em feridas, micoses e até nas Própolis em feridas? Como é partes que é? íntimas para curar infecções. Será que o própolis é tão poderoso e funciona para tudo isso? Olha, eu Não. já adianto que o própolis não pode ser usado por todo mundo e traz riscos graves Eu tô em choque. Eu só usei na garganta até hoje. Quem que ia borrifar isso? para a saúde se for Peraí, usado do jeito mano. errado. O própolis é uma substância muito rica do ponto de vista químico. Ele tem mais de 300 compostos vindos da saliva das abelhas, do pólen e da seiva de plantas. E aí vem a primeira pergunta. Será que esses compostos melhoram gripe e resfriados? Eu tô vendo uma calcinha ali do lado e eu não tô gostando disso. Eu sempre ouvi falar que própolis alivia dor de garganta e ainda tem ação antiviral. Mas eu confesso que eu ficava com o pé atrás, porque o que mais tem por aí são produtos com falsas promessas de benefício, não é mesmo? Então minha equipe e eu resolvemos finalmente ir atrás dos estudos. E para nossa alegria, existem sim estudos científicos confirmando o poder do própolis contra infecções respiratórias. A gente descobriu que o própolis tem substâncias anti-inflamatórias que ajudam a aliviar a dor da garganta, a rouquidão e a tosse, e tem antioxidantes que eliminam moléculas tóxicas liberadas quando o organismo está combatendo uma infecção. Galera, isso pode proteger as células de defesa de danos que atrasam a sua recuperação. E na prática, olha só que interessante, um desses estudos mostrou que usar um spray de extrato de própolis direto na garganta 3 vezes por dia, quando você está resfriado, diminui mesmo a duração dos sintomas respiratórios. Ao invés de passar então, 5 tá dias com certo. dor de garganta, que é o normal para gripes e resfriados, a maioria das pessoas teve 3 dias de sintomas. Ou seja, o própolis economizou 2 dias na sua recuperação. Então sim, Ótimo. faz sentido você usar spray de própolis, seja puro ou misturado com mel, quando tiver com sintomas de gripe como dor, rouquidão, tosse e catarro. Agora, eu não posso garantir que você vai ter os mesmos 2 dias a menos de sintomas dos estudos, porque a composição do Sim, isso é só uma própolis varia média, né? muito dependendo da marca. Depende da espécie da abelha que produziu, da região onde elas foram criadas, Nossa, da espécie da concentração das abelha? substâncias, da estação do ano, do tipo de planta que tem ao redor da colmeia. O estudo não especificou qual Cacetada tipo de aí também. própolis que foi usado ou se ele foi diluído em outros produtos. E pegando marcas diferentes no mercado, é bem possível que você tenha 2 própolis completamente distintos em termos de composição. Pode não ser a última maravilha do mundo, mas o que os estudos mostram é que ele vai pelo menos reduzir um pouco a duração dos sintomas. Agora, quanto, a gente não sabe. Agora, se o própolis ajuda em infecções respiratórias, será que ele funciona contra fungos, como a tão temida candidíase? Eu já vou te contar o que os estudos dizem, mas antes eu quero te mostrar como que eu organizo toda essa montanha de estudos que eu leio aqui pro canal. Galera, eu uso o navegador e não preciso, até para consultar algum termo que eu não lembro, pode perguntar virtualmente. A candidíase é a infecção causada pela multiplicação da cândida, um fungo que vive na pele. E quem sofre mais com ela são mulheres, porque quando ela afeta a região íntima, causa coceira, ardência e uma secreção esbranquiçada que parece queijo coalhado e que incomoda bastante. Mas de acordo com vários vídeos da internet, a solução definitiva para a candidíase é o própolis. Muitos recomendam tomar extrato ou cápsulas de própolis, outros falam para sentar numa bacia de água com própolis e tem até gente relatando que coloca própolis puro lá dentro. A justificativa da galera é simples. Uma das funções do própolis na natureza é proteger a colmeia de micro-organismos que poderiam estragar o mel. E isso inclui alguns fungos. Se a candidíase é causada por um fungo, o própolis ajudaria, certo? De fato, tem estudos, inclusive brasileiros, mostrando que o própolis consegue matar boa parte dos fungos de cândida, mas isso é em células no laboratório. No corpo humano, na vida real, o que acontece? Aí a história muda. A nossa equipe Achando novos cantos, hã? Explorando, quá. Exploradora, você. Dá um oi pra lá. Oi, eu acabei de derrubar um controle. revirou a internet atrás de estudos sobre o efeito do própolis na candidíase, mas pasme, nós só achamos 2. E quando eu analisei esses estudos, eu descobri coisas que não vi ninguém falando na internet. Em um desses estudos, os cientistas até viram que a lavagem vaginal usando própolis ajudou a diminuir aqueles sintomas incômodos de coceira, ardência e secreção. Mas olha o problema, pessoal. Eles não compararam mulheres que receberam própolis com mulheres que não receberam. Fica difícil saber se a melhora que elas tiveram veio realmente do
aí... própolis do curso natural da doença que a gente sabe que vem e volta, ou de alguma outra coisa que elas usaram durante o estudo. Além do que, colocar própolis em uma região íntima, como a vagina, pode desestabilizar ali a microbiota local. Afinal, o própolis tem uma ação. Então, o risco também tem que ser calculado. O outro estudo até comparou 2 grupos de mulheres com candidíase. Um deles usou pomada vaginal à base de antifúngico e o outro usou pomada vaginal à base de própolis e azeite. Eu achei estranho, mas tudo bem, é só o óleo que está diluindo ali o própolis. O fato é que o resultado foi igual. As 2 pomadas reduziram os sintomas de coceira e ardência. Mas perceba que a pomada natural de própolis tinha 3 ingredientes, então não dá para ter certeza se o benefício foi causado pelo própolis, pelo mel ou pelo azeite, ou pela combinação dos 3. Nem dá para saber a quantidade de própolis que tinha ali, já que o estudo não falou e na farmácia a gente não encontra essa pomada, porque o estudo foi feito lá no Irã. Ou seja, comprar qualquer pomada à base de própolis na farmácia não garante nenhum efeito do alívio dos sintomas da candidíase. Resumindo, até o momento, própolis contra candidíase ou qualquer infecção fúngica na região íntima continua sendo só uma promessa sem comprovação. Eu sei que algumas pessoas já usaram, mas muito cuidado com esse própolis do mercado. Nem tudo que é natural é seguro. Aqueles de spray, então, são aprovados como suplemento alimentar. É seguro para você ingerir, não para passar lá embaixo. Sem contar que muitos própolis vendidos, até mesmo pomadas, são artesanais. Eles não têm registro, não dá para garantir que foram produzidos seguindo as exigências sanitárias. Vai que tem lá um micro-organismo que você está colocando dentro de você. Mas e se o problema não for uma candidíase, e sim um machucado na pele? Você já ouviu falar que pomadas à base de própolis ajudam a cicatrizar feridas e queimaduras? Basta saber se o própolis realmente funciona para isso. If you play games with friends, you definitely had something crazy. Meu filho, se passar dentro dos negócios é ruim, passar nas O própolis contém anti-inflamatórios naturais, que, como o próprio nome diz, podem aliviar a inflamação que vem junto com qualquer ferida. É só depois que a inflamação inicial diminui que as células que estão ali ao redor da ferida começam a se multiplicar para fechar a lesão. Ou seja, na teoria, o própolis tem tudo para ser um potente cicatrizante. E de fato, vários estudos feitos com ratos, camundongos e outros animais mostram que ele realmente acelera a cicatrização. E tem estudos com humanos com resultados parecidos. Um deles foi feito com pessoas que têm pé diabético, uma ferida grave que surge a partir da diabetes descontrolada e por causa da doença ela demora a cicatrizar. Os cientistas usaram o extrato de própolis diluído em água, não aquele diluído em álcool que é o mais comum do mercado, e aplicaram direto nas feridas uma vez por semana ou a cada 15 dias. Na terceira semana, galera, as feridas de quem recebeu própolis já tinham diminuído mais de 60%, sendo que o esperado seria diminuir só 40%. Mas eu disse esperado porque o estudo não teve um grupo controle para saber se o própolis é realmente melhor do que os tratamentos já existentes. O que eles fizeram foi aplicar própolis e comparar a melhoria das feridas com a literatura científica. Para ter certeza, seriam necessários mais estudos, em que um grupo recebe o própolis e o outro recebe um placebo, para ver se o própolis realmente é melhor. Por isso, muito cuidado se você está pensando em aplicar própolis num ralado, num pé diabético, em qualquer lugar. Não, coloca metiolate, coloca um curativo, coloca qualquer outra coisa. Pra que tu tá jogando própolis na ferida, na calcinha, no rego? No estudo, as pessoas estavam sendo acompanhadas de perto por uma equipe médica treinada. Se estamos falando de um machucadinho simples, os riscos são mínimos, mas não tente imitar o estudo com feridas grandes que demoram a fechar e tem um alto risco de da minha tela, pelo amor de Deus. Do pé diabético. Em casa, você não vai ter material esterilizado para mexer ali com segurança. E o próprio potinho do própolis, como eu já falei, depois de aberto, pode virar uma fonte de contaminação. Mas se ainda há dúvida se ele pode controlar feridas e o pé diabético, será que ele ajuda a controlar a própria diabetes? O problema de ter uma diabetes descontrolada é o excesso de açúcar no sangue, como eu já expliquei nesse vídeo aqui. O açúcar deixa de ser um nutriente precioso para virar uma toxina que danifica diretamente os órgãos e gera inflamação a longo prazo. E é aqui que o própolis poderia agir, já que ele tem ação anti-inflamatória, como eu já falei. Existem vários estudos testando justamente isso, mas eu preciso ser sincero com vocês, pessoal. O profissional que vai para a internet falar que própolis controla a diabetes deveria ser no mínimo público, ele é louco, porque claramente ele não leu os estudos, ou melhor, só leu a conclusão e esqueceu de ler os detalhes. Olha só, um estudo de 2019 deu 2 cápsulas de própolis por dia para pessoas com diabetes tipo 2 por 3 meses. A glicemia em jejum delas, que é um dos indicadores de diabetes, saiu de 176 antes do experimento para incríveis 171 depois de 3 meses. Mas uma redução de apenas 3%. Reduziu, sim, mas convenhamos que o efeito é bem pequeno
e talvez nem Pra valha... você ter uma glicose normal, você teria que estar com ela em 110, 120. Não faz sentido. Pena o custo do produto ou o risco de tomar essas pílulas de própolis. Quando tentamos criar um remédio, galera, tem que ser dosado o risco, e com o própolis não é diferente. Não é porque ele é natural que ele é inofensivo. Ele pode interferir no efeito de remédios comuns, como a varfarina, um anticoagulante que muita gente usa para afinar o sangue. Inclusive, se você está usando própolis para dor de garganta e tem que usar a varfarina, muito cuidado. Outra coisa, o própolis pode disparar crises alérgicas em quem já tem alergia ao pólen, por exemplo, porque ele contém pólen. Quem tem alergia à abelha pode ter também reação alérgica. Ele pode ter resquícios de sujeira do ambiente, poeira. Então é um risco, principalmente em pessoas que têm asma, rinite alérgica ou alguma alergia prévia. Vale todo esse risco para abaixar alguns pontos de glicose, sendo que o normal, ou seja, sem diabetes, é abaixo de 100, quando você dosa o risco e o benefício, a conta fica mais fácil. E olha, quando os cientistas mediram a hemoglobina glicada, que mostra quanto açúcar ficou grudado no sangue ao longo dos últimos 2 meses, que é outro indicador de diabetes, ela saiu de 8,6 para 7,6, sendo que o ideal, a eliminação da diabetes seria abaixo de 6,5. E esse não é o único estudo com esse problema, viu, pessoal? Tem vários estudos aí falando de própolis e diabetes, e infelizmente alguns deles nem falam se os pacientes tomaram algum remédio para controlar a diabetes enquanto o própolis estava sendo usado. Como que nós vamos saber se o efeito é do própolis ou do medicamento? Ou de mudanças de hábito de vida? Como vamos saber se as reduções da glicose vieram simplesmente do fato de que os participantes dos estudos começaram a se cuidar melhor porque estavam sendo monitorados? Então não dá para bater o martelo e falar que própolis realmente melhora a diabetes. E muito menos que tomar aquele própolis do mercado, que é feito sem nenhuma padronização que serve de tratamento. Quem tá falando isso ou é desinformado ou tá querendo te vender alguma coisa sem eficácia. Pensa só, se fosse fácil assim, todo médico faria parceria com uma fazenda de abelhas e a galera de Santa Bárbara aqui em Minas, que produz muito mel, já teria ficado milionária. Então, de todas essas possibilidades, a única que nós realmente temos evidência... cura para diabetes, coisas de mel. É de que o própolis pode reduzir sintomas de resfriado. O resto, a ciência ainda não mostra benefícios suficientes para justificar você usar própolis para qualquer uma das aplicações. Resumindo, própolis é para garganta, não enfie na tua ferida, não enfie na tua diabetes, não enfie no teu toba. Eu não sabia que as pessoas estavam tentando usar para isso, mas se você estava, pare. E se você não estava, agora você está sabendo que outras pessoas estavam usando. E uma pessoa ia colocar dentro da popa vavarva, eu nunca imaginei. É para abrir a boca e espirrar, mas não é a de baixo. Não é assim que... Gente, o pessoal não sabe ler os negócios, né?